Tá. Boa tarde. Começamos o nosso canal teórico, dia 9 de agosto. Quero agradecer a doutora Valesca, nossa R2. Eu sei que ela está tensa, não tem o menor motivo para ela estar tensa, porque isso aqui é uma conversa informal. Todos nós temos a nossa primeira aulinha. Eu me lembro que no primeiro ano de medicina, a cadeira de bioquímica também obrigava todo aluno a dar uma aulinha. E eu fui dar uma aulinha sobre insulina, que era uma aula sobre hormônio. E antes de dar a aula de insulina, eu fui no barzinho com um amigo meu e tomei uma dosezinha de conhaque para me dar um tchan. E eu fui muito bem na aula, todo mundo gostou, bateu palma. Então aqui não é aula, aqui eu acho que aqui é uma conversa, a gente aprende um com o outro. Eu já aprendi muita coisa com vocês, você vê que eu tenho tanto tempo de medicina, mas eu já aprendi com vocês. Então pedi a Valesca para vir aqui, quero agradecer a ela. Eu sei que ela está sofrendo, mas ela não tem motivo nenhum para sofrer. E aí a gente vai aprender um pouquinho com ela aqui. Tenho certeza que vai ser um bom papo. Boa tarde, sou Valesca, R2 de Medicina de Família. Eu peguei 3 doenças que mais aparecem na demanda espontânea na clínica da família. Depois vocês falam se na de vocês também é assim. Começa com escabiose. Independente de ser criança ou ser adulto, escabiose eu acho que está como uma das primeiras doenças de pele como demanda espontânea. A escabiose, como introdução, ela é uma doença infecciosa causada pelo ácaro parasita, cuja penetração das lesões deixa uma forma de vesícula, pápula. E o que acontece? É muito prurido. As pessoas às vezes chegam lá por conta do prurido, não necessariamente por conta das lesões da pele. E às vezes também chegam lá já com bastante tempo de evolução. E aí já tomou conta das pernas, já foi para quase que todo o corpo. Mas a doença tem a área de preferência, que é nas regiões de interdigitais, punhos, face, às vezes também na virilha, periumbilical e órgãos genitais também, porque é onde fica mais fechadinho, né, mais escuro, eles gostam. Em crianças e idosos também podem ocorrer no couro cabeludo, palmas das mãos. E aí, como eu falei, o prurido é o mais característico, é bem intenso. Ele também tem a maior prevalência, piora o prurido à noite, que é por ser o período de reprodução do ácaro, aí ele piora à noite. O modo de transmissão é durante o contato com as lesões, podendo também transmitir por roupa, Você tira a roupa, coloca a roupa, também pode acontecer essa transmissão. Também ela não tem a ver com a higiene, porém, claro que quanto mais a higiene a pessoa tem, mais fácil e mais intensos são os sintomas, O diagnóstico é clínico, existe até o diagnóstico laboratorial, mas não é a nossa realidade, que pega o ácaro, faz o raspado da lesão para levar para o laboratório. Mas é clínico, a clínica é bem característica nesses casos. O tratamento de primeira opção é a ivermectina, de 6 mg, dose única, mas é de acordo com o peso. A cada 15 quilos de peso, a gente aumenta meio comprimido do ivermectina, sendo que é contraindicado em gestante e em crianças menores de 5 anos ou 15 quilos, porque a medicação é meio comprimido acima de 15 quilos. Geralmente a gente pede para tomar um dia e repetir 7 dias após, sendo que é necessário também tirar as roupas de cama, a roupa que a pessoa dorme, pelo menos durante os 3 primeiros dias que está iniciando o tratamento, e depois repete 7 dias depois só a medicação. No caso de crianças, já botei. No caso de criança, a gente faz, ou gestante, a gente faz o tratamento tópico com a permetrina, que é uma loção. E é mais chatinho, porque meleca o corpo todo. A gente tem que orientar a mãe, se foi criança, tomar cuidado com os olhos, com a face, principalmente porque a criança tem no couro cabeludo, então tem que colocar, mas tomando cuidado com a face. E é chato porque a gente tem que colocar à noite e só tira no dia seguinte, durante o banho.
Aí tem que também orientar na hora do banho, a não esquecer que ele está com a loção toda no corpo. E aí, eu já olhei, tem vários locais que falam que pode usar só um dia na semana, um dia, e repete um dia depois, mas geralmente a gente faz durante 3 dias a permetrina, pois todo esse cuidado, e na semana seguinte a gente também faz novamente. Aí eu já botei, né, que é muito importante que seja dadas orientações em relação às vestimentas, toalhas, roupas, que tem que ser tirada, obrigada, que tem que ser tirada durante que tem que ser tirada durante a manhã, lavar, se puder deixar no sol bem quente, caso contrário passar um ferro bem quente. E é isso, né? E o tratamento deve ser simultâneo, né? Fazer o tratamento e trocar as roupas. Uma das complicações que pode ser causado pela escabiose é a infecção secundária devido a tanta coceira, né? A pessoa coça tanto que abre infecção, podendo causar uma infecção secundária. Então a gente orienta. Um dos tratamentos também que eu não botei é o antihistamínico, que faz junto com a medicação da escabiose em si. E a gente faz durante uns 5 dias para melhorar esse prurido, porque é o que leva o paciente à demanda espontânea. Inclusive, o próximo é o impetigo, que ele também pode ter sido... Deixa eu só fazer uma pergunta. Na minha prática de pediatria de muitos anos atrás, existia um remédio chamado escabinho, ou acarçando, não tinha uma coisa dessa? Esse aí é para piolho, né? É para piolho isso? Todos eles escolhem. Mas aí eu acho que esse é 1%, se eu não me engano é permetrina 1%, o que a gente usa na loção é 5%. Mas usava isso para impetigo? Usava, né? Quando eu estava na Suzeme, eu lembro que eu passava, uns 3 anos atrás. Não tem mais isso, não? Acabou? Acabou tudo. Não? Era o que? Loção que passava? Nem me lembro como é que era. Existe também a possibilidade de usar peróxido de benzoíla, se não me engano, só que é enxofre, só que aí é muito mais irritativo para a pele, então não se faz. Então o impetigo hoje é só... Não, escabiose. A escabiose, o tratamento da escabiose é só preconizado ivermectina e os cuidados de higiene. higiene. 5%, E a permetrina de 5%. Porque a ivermectina, porque também é facilidade, né? Porque a permetrina, a loção, você tem que se melecar todo durante a noite, dormir, e só no dia seguinte que você retira. Então, na época da Covid, aí ninguém teve escabiose, né? Não, provavelmente não. E aí, o impetigo, que é a segunda causa mais frequente de demanda por doença de pele lá no posto, pode também acontecer por infecção secundária da escabiose. Porque o impetigo é justamente esse. É uma infecção bacteriana superficial, observada mais frequentemente em crianças, não que não tenha em adulto, mas a maioria é em criança, e tem como principal agente o Staphylococcus e o Streptococcus, e a inoculação é facilitada por escoriações, picadas de inseto e outros traumas que podem ocorrer, aí a criança coça, por isso que eu falo da escabiose pode acontecer com uma infecção secundária no impetigo. E aí nós temos 2 tipos de impetigo, que é o bolhoso e o não bolhoso. Graças a Deus a maioria que chega é o não bolhoso. O impetigo bolhoso são vesículas e bolhas que desenvolvem-se em pele normal, sem eritema ao redor. As lesões localizam-se no tronco, face, mãos, áreas intertriginosas, tornozelo ou dorso dos pés, coxas e nádegas. O conteúdo seroso ou seropurulento desseca-se, resultando em crosta amarelada, que é característica do impetigo. E quando não tratada, há a tendência da disseminação. Já o impetigo não bolhoso, ele geralmente inicia-se com lesões eritematosas, seguida de formação de vesícula e a pústula que se rompe rapidamente, formando a crosta, que é uma característica bem do impetigo, a crosta amarelada. O modo de transmissão. Ela ocorre pela exposição ao agente infeccioso e a colonização da pele irritada, infectada, que é resistente aos streptococcus, porém pequenas lesões, como arranhões, picadas, como eu tinha falado, pode propiciar a infecção. E também tem prurido. Aí a criança coça e vai levando, disseminando para o corpo todo. O diagnóstico também é clínico, é a história e anamnese, exame físico e clínico, né? E o tratamento pode ser tópico e oral. Mas o tópico, a gente pode usar a mupirocina, que é um antibiótico em creme, faz 3 vezes ao dia, até o desaparecimento das lesões, que dura em média uns 10 dias. Só que ela só funciona bem se a criança tem poucos
poucas lesões, né? Porque se tiver muita lesão, ela já não funciona bem, a minha mãe não vai ficar passando em vários locais e aí continua com a disseminação. A remoção da crosta também pode acontecer, colocar um gás e molhadinha para poder diminuir e tirar a crostazinha para poder o antibiótico fazer mais efeito. E tratamento sistêmico, que a gente faz com penicilina bezatina ou com a cefalexina, né? Tem mães que preferem a penicilina pelo simples fato de ser dose única, não ter que ficar tomando medicação por conta da cefalexina ser de 6 em 6 horas. E criança geralmente é ruim de tomar remédio. E eu não botei aqui, mas se a queixa tiver muito prurido, também entraria o antistamínico. Mas o impetigo prurido não é tão intenso quanto a escabiose. O terceiro, que chega bastante, mas esse aí já chega bastante em adulto, que é o furúnculo, que é uma infecção estafilocócica de folículo piloso, glândula sebácea, comprometendo o tecido celular subcutâneo. Geralmente acontece mais em mulheres, nas regiões da axila ou na virilha, por conta de pelo encravado devido à depilação. Ou, às vezes, nos dois locais juntos, enfim, tem vários. Aí a concomitância de vários furúnculos em múltiplas localizações denomina-se a furunculose, que pode ser decorrente de complicações de dermatose secundárias infectadas, como a pediculose e a escabiose. Mais uma infecção secundária da escabiose. São mais frequentes aí na face, pescoço, axilas, coxas e nádegas. Axila e virilha eu acho que tem mais, que geralmente já aparece mais lá, mas nádega também aparece bastante e na coxa também. O diagnóstico, todos os diagnósticos são basicamente iguais, né? Clínico, que é a história clínica, e aspecto da lesão, que geralmente o furúnculo ela tem um aspecto mais purulento, às vezes tem um orifício de entrada, né? Que a gente vê que às vezes é o pelo encravado. Muitos também já chegam lá pra gente lá botou já alguma coisa, tentou espremer, aí já está até com uma lesão bem mais feia. E aí o antibiótico ele também pode ser o tópico, né, que é a neomicina ou mupirocina. Eu particularmente prefiro a mupirocina. Eu acho que faz um efeito muito mais, faz um efeito melhor nele. Também faz igual ao impetigo, dura 2 a 3 vezes ao dia. E a drenagem da lesão, que às vezes você coloca compressa morna, né, em cima da lesão para poder ter a saída do carnigão, né, que o pessoal fala. E oral, determinados furúnculos, eles são tão extensos e tem um sinal flogístico tão intenso que só a medicação tópica não faz o resultado. Que também seria a cefalexina, que é um antibiótico que funciona muito bem na pele. E em furunculose de repetição, recomenda-se o uso de mupirocina tópico durante 7 dias nas cavidades nasal, retroauricular, nos sulcos interdigitais dos pés e das mãos, axilas, períneo e na região perianal. Esse aqui, às vezes, também, quando a criança tem um impetigo várias vezes, muito recorrente, também pode ser usado também na criança, para ver se a gente tenta erradicar essa bactéria para poder diminuir a recorrência do impetigo. É isso. Desculpe, Heitor. Em relação a essa furunculose, vocês costumam drenar lá no posto? Não tem material para fazer drenagem no posto. Não tem? Não tem. E aí como é que vocês fazem? A gente orienta, se tiver muito grande, lá não tem não. Lá não tem bisturi. No meu não tem não. Eu também não tenho bisturi. Eu acho uma coisa tão simples, né? Para você fazer um parecer, para pedir. Às vezes o cara demorar. Mas não tem. Simples. Aí o que a gente faz? A gente orienta, passar compressa morna para ver se consegue puxar por... Quando não consegue um dedo mas o antibiótico faz efeito. Pode pegar um dedo de luva e fazer um dremozinho com um dedo de luva estéreo. Aí faz um dremozinho. Aí, tranquilo. Mas lá não tem. Lá no posto não tem isso? Bisturi, não. Lá não tem. Não, mas... Então você chegou agora. Pode ser. Mulher cobra festa. O ideal é abrir maior. Peraí, vamos escutar a experiência do Moura, depois cada um fala a sua. Senão fica um falando ao mesmo tempo. Você fazendo um corte com outra de bisturi. Mas não tem bisturi. Não,
não tem bisturi. A Caritas Aí você pode até fazer com o Mivel, né? Com a ponta do Mivel, você vai até rasgar um pouquinho. O Mivel da agulha, você rasga um pouco. Agora, a introdução de um drenozinho é interessante fazer. Porque aí você fica drenando, porque aquilo ali fecha rápido. Botar um dreno, você adianta muito. Quando é grande, né? Quando é grandão. O que você faz lá, Caritas, sem bisturi? Agulha. Aí eu faço esse rasgozinho. Geralmente é bem pequenininho, não é grandão não. Eu tenho dúvida, do seu ponto de vista cirúrgico, quando que a gente deva drenar ou quando a gente não deva drenar? Quando está flutuando. Ele tem que flutuar. Se estiver durinho, não. Quando estiver flutuando. Se for pequenininho também, eu acho que Faz efeito. Dá conta, mas aí às vezes cria um tecido fibrótico ali, ele demora, aquela fibrose, aquele problema de fibrose, aí demora pra caramba pra ficar feio. Aí você furando e botando. Agora flutuando, ele está flutuando, amarelinho flutuando. Pode assim tá amarelo mesmo, ele não está tão amarelo, mas está flutuando. Quando você drena, joga. Sim, aí quando joga para fora, você bota o dreno? Pode dreno, tu vai criar de novo. Sempre você bota o dreno? Não, pequenininho não, mas quando é maior um pouco, no consultório eu já tenho no consultório. Botei o dreno. E como é que explica como é que bota o dreno para elas? O dreno você tem que pegar uma pinça, uma querezinha reta e colocar. Ou então vai empurrando com a ponta. Tá tendo bem bisturi? Não, com uma coisa séria, você tem que ir até com a ponta da agulha mesmo, você pode tentar jogar e enfiar lá dentro. Você tem que dar uma caída ali. aí coloca um dedo de luva, né? Corta o dedo de luva, corta ao meio para ficar fininho, corta. E vai colocando lá dentro. Qualquer coisa séria. Essa sabe que não médico, né? Porque enfiar um. Não, mas você corta uma tira, se você botar uma tirinha, você já deixa ele aberto, porque o látex não deixa fechar. Deixa pra dentro pra fora. Deixa uma pedaça fora. É isso, eu Não sei de fazer isso. Não. Beijão não faz isso direito. Você é raiz, professor. Nossa, mas é frio. Eu falei que ele é raiz, eu sou do dela. É frio. Eu proponho quando tiver uma drenagem cirúrgica Chamar dessa, o vocês ligarem para o Moura. Exato. Porque vai ser mais rápido do que eu parecer que vocês vão pedir para depois drenar. Uma vez eu fui Sabe por quê? fazer eu tirar a cara da Não, gente, eu estou brincando, mas não é para brincar, não. Porque eu acho que é um procedimento tão simples em que você pode resolver e tratar a dor de uma criança ou de alguém rapidamente, que vai demorar você fazer um caminhamento, esse cara demorar 2 semanas. Mas assim, quando está nesse estado aí, eles nem aparecem no posto, não. Quando está um estado muito grande, assim, ao ponto, eles nem vão lá. Geralmente vão num furúnculo, assim, quando ele está assim para fora. Ele está fumando. Você pode brincar. Mas eles nunca peguei um desse tamanho assim para poder. Não, Você pega uma fila, o bastão o bastão da ponta do pé, da pele, aquilo do pelo. as glândulas, vai ser tudo. Alívio interno, não dá nada da pessoa. É mesmo. Depois que você drena aquilo, por isso que eu tô com pena da pessoa demorar, dar uma E normalmente eu vou para emergência, não sei se é emergência mesmo, mas. E nessa situação aí, Da boa vontade do médico motorista. nessa situação aí, o antibiótico tópico já não pega Não mais. pega, tem que O ser. pirocina ou acifosítico também, Já não pega. acifosítico também é bom. Mas você não pega mais, ele não penetra, porque o antibiótico não absorve quando está desse jeito aí. Aí é tópico mesmo. E aí é quantos dias de antibiótico? Olha, eu costumo fazer de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. Eu tenho visto alguns cirurgiões passarem clavulin para algumas infecções de pele.
E vejo muita gente, a maioria delas passaram a ser cefalexina. Cefalexina? Mas eu vejo muito, por exemplo, erisipela. São doentes que eu não sei se você vai falar hoje. Erisipela quase não chega de demanda, não. Erisipela, eu vejo um colega passar cefalexina, mas vejo também, não sei se vocês veem isso com frequência, clavulanato com amoxicilina, não é, Macari? A clavulina ele pega bem, pega bem a pele. E eu acho que às vezes a diferencial é porque a cefalexina são 6 horas. Clavulina faz de 8, 12. Pode ser porque o clavulina não é pela amoxicilina, porque você não adianta você fazer, é pelo clavulanato. Eu acho que é pelo clavulanato. Porque não adianta você fazer a amoxicilina. Então você tem que fazer o clavulanato, né? Geralmente se estrepa, né? Geralmente se estrepa ou estável. Sim, mas você usa mais a cefalexina. Eu uso mais o cefalexina. Com certeza. Às vezes, quando está muito pequeno, quando tem poucas lesões, eu uso a azitromicina. Azitromicina? Ele funciona bem? Essa eu não sabia. Funciona muito bem, Té. Eu não Quando tem pouco. É bom que é uma vezinha só, né? É uma vez só. E funciona legal com o Té. Quando tem poucas lesões, não é muito extenso, você usa 5 dias, que ele fica, a cefalexina tem um dado importante, que ele fica preso nos rinossomos e ele vai liberando aos poucos. Então, mesmo depois dos 5 dias, ele está sendo liberado ainda. Aí vai ser liberado. O quê? 10 dias. Azitromicina. Entendi se falar cefalexina. Não, a azitromicina. Ela vai ser liberada aos poucos também. Mesmo depois que você acaba o tratamento, eu fico preocupado se tudo estiver 100% curado, não, que ele vai sendo liberado depois daquilo ali, está sendo liberado ainda. A erisipela, às vezes, tem... Vocês não veem muito erisipela? Não, Às vezes tem não como demanda, eu não vejo muito, não. Mandei pra minha pode trabalhar. Não, às vezes tem que entender. Erisipela que tem lá, já é uma erisipela já crônico do paciente, mas não chega, eu nunca peguei com erisipela como demanda. Alguém já pegou erisipela aguda lá? E aí, Renatinha, o que você fez? Eu fui na amoxicilina. Também com clavulina. Desculpe, você faltou. Não, clavulanato. Você fez? Fiz. Aí teve uma bolhosa também. Aí eu até conversei com o doutor Antônio, ele falou pra gente fazer o bezetacil e o Bartrem. Aí a penicilina você faz toda por 6 meses, né? Não, então, a gente está reavaliando o paciente, entendeu? Eu já peguei uns lá que fazem, mas como eu sou crônico, fazem uso prolongado da penicilina. Lá no posto está tendo bezetacil? Tem. Engraçado que eu tenho visto os doentes reclamarem que não estão achando bezetacil com facilidade. Não, tem época. Teve uma época lá que a gente tinha só para gestante, com sífilis. Estava guardado só para gestante com sífilis. Aí, de um ano e pouco para cá, está chegando bastante. Bastante não, mas... Vocês usam muito para amidalite lá? Só se a mãe pedir, que tem mãe que não... Mas assim, só se a mãe pedir mesmo, ou a gente vê que não vai fazer em casa com oral. Aí, que era um bom antibiótico, né, amor? Para amidalite, né? Mas só se a mãe pede. Você faz? Porque lá no posto também tá chegando bem com o amoxicilina com clavulanato, né? Aí às vezes a gente para qualquer coisa, você Eu peço amoxicilina geralmente. queima muito. porque a gente faz o que tem lá, né? Sim, mas se tiver no posto que a Renata está falando, bezetacil e clavulanato, o que você acha para uma amidalite? Vai com essa escolha, né? Então, eu acho Mas estava chegando a amoxicilina pura também. Agora que parou. Não, agora que parou. Então, parou. Não chegou nada de suspensão lá pra gente agora. Não tem nada com suspensão pra gente. Nada chega cifra também, vai ter. Mas a amidalite eu não tô vendo muito, não. Nem eu. Não tô vendo amidalite muito, não. Você falou agora? Não tô pegando muito, não, amidalite. Você já passa pelo menos nas 12 demandas. Só amidalite? Tem as 4 Tem tempinho. Criança, então? Que tem que mandar pro Jesuninho, porque a criança já tá... Já chegam lá assim. O meu lá gosta de demanda. Bom, mas se você estivesse no posto, hein, Moura? Se você estivesse lá no posto e chegasse uma criança com
uma amidalite e você tivesse na farmácia benzetacil e clavulin, o que você faria? Se a mãe concordasse, porque tem mãe que não... Tem mãe que não gosta, tem mãe que não gosta não, tem pena. Mas por quê? Pena também, porque dói. Por isso que geralmente a gente dá quando a mãe pede ou quando você vê que a mãe não vai dar. Tem mãe que você fala assim, se não der isso, eles não vão dar remédio em casa. Mas a maioria, elas falam assim, não, é melhor comprar. Então tá, então você quer comprar, você compra. Quando não tem, porque tem um tempo que não chega a suspensão lá também. Na minha época não tinha essa dificuldade, não. Tem mãe que não gosta mesmo não, você compreende. Né? Bom, mas tem umas que já chegam pedindo. Não, lá no posto tudo pra ele vai consertar com o... Tem uns que já chegam. Pico hipertensivo, pode ser uma vez. Você tá se salva tudo. E aí no pico hipertensivo, o que você faz lá, Bruno? Se o paciente não toma nenhum remédio, eu vou avaliar. Mas primeiro eu vou fazer captura de furosemida. Se o paciente já não fez o remédio dele, que às vezes está com uma tartana, aí não dá para fazer e é capturar. E aí eu vou avaliando, eu pergunto os sintomas. Eu falo, você sente cansado? Quando você deita, você falta de ar? Aí, quando não funciona a furosemida, eu faço tudo junto, insuficiência cardíaca e melhor. E vai para casa com remédio. Lá não tem cloridina? Não existe isso. A tencina não tem lá. Não, mas se o paciente chega lá no posto com 220% 10 andando feliz e contente, não é uma emergência. Eu não mando para emergência. Também não, depende se tem sintoma. Só se tiver sintoma, a situação mal, dor no peito. Aí eu não. Se chegar um doente lá com uma dormência no lado esquerdo do corpo, súbita, está muito dormente do lado esquerdo e ele chegou lá para você com 18/10 de pressão. Aí eu mando para emergência. Você faz algum remédio para ele? Você pode ser AVC. Mas você faz algum remédio? Estou te perguntando. Chegar um doente lá no posto, porque se eu abaixar a pressão dele, vai piorar a isquemia, se for AVC isquêmico. Isso aí é uma coisa que eu já falei. Eu vou ficar morto aqui falando o resto da minha vida. Eu vejo... Eu vejo isso toda hora, mas não é em pronto-socorro de UPA, não. Eu vejo isso dentro do HCM, do Icaraí. Os doentes que chegam com déficit transitório, uma pressão arterial levemente aumentada, os doutores são especialistas em baixar a pressão dos doentes. Você não baixe pressão arterial em doentes com sintoma neurológico. Na fase aguda, se você baixar a pressão arterial desse doente, você pode instalar um acidente vascular cerebral. Então, fica ninguém nervoso com um doente que chegou lá com 17/10 e está levemente parético, com a fraqueza, entendeu? Não está enxergando direito, está andando meio tonto. Calma, gente. Toma você um captopim, não dá ele. Não, é porque as pessoas têm essa... É igual crise convulsiva. Doutor, meia hora atrás eu tive uma convulsão lá em casa. E agora? Não, agora estou meio tonto, então mandar o bracinho aqui que eu vou te dar um diazepam. Não adianta. Já acabou a crise. É isso? Diazepam só é usado durante a crise convulsiva. Se o doente já teve a crise, foi levado para o posto e está pós-ictal, está depois da crise, o máximo que você pode fazer é um parecer para a neurologia. Ou, se você quiser medicar e tal, mas se você não se sentir confortável, você depois indica. O tratamento de uma emergência é uma emergência. E as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade em relação a isso. Então, não se trata de hipertensão arterial em doente que tem sintoma prévio neurológico. Aí o cara dá 17/10, aí o cara bota um Capotem, dá um Lasix. Na minha época tinha um Adalat, não sei se vocês lembram disso. Lembram disso? Era uma cápsula amarelinha. Você furava a cápsula e botava debaixo da língua. O cara saía de 18 e ia para 14. Chegava com o bracinho fraco e ficava hemiplégico. Entendeu? Porque, na verdade, você... Todo mundo chegava para enfermar, você dava. Já dava. Ou... Aí você instalou o seu déficit. Então, um ataque isquêmico transitório
ele pode ser revertido, como o nome está dizendo, ataque isquêmico transitório. Você pode sair de um ataque isquêmico transitório para um acidente vascular cerebral. Entendeu? Uma nomenclatura aí que eu sempre gosto de dizer, que o ataque isquêmico transitório, normalmente, é em quantas horas, Bruna? O doente tem uma fraqueza e recupera o déficit. Na nomenclatura, quando que você pode dizer que é um ataque isquêmico transitório? Nas primeiras 24 horas. Se até 24 horas ele regrediu o déficit motor, você pode afirmar que ele teve um ataque isquêmico transitório. Se ele ultrapassar as 24 e melhorou até 30 dias, você pode dizer que ele teve um RIND, R-I-N-D. Ao contrário, no inglês, déficit neurológico isquêmico reversível. Eu vou repetir. Ele teve um TIA. O que é TIA? Ataque isquêmico transitório. Nas primeiras 24 horas. Ficou com déficit. 12 horas, acabou o déficit. Não tem mais nada. Então, um ataque isquêmico transitório. Se ele passar de 24 horas e ficar com déficit até 30 dias, lá para o 20º ele recuperou totalmente, você pode classificar esse doente como um RIND, R-I-N-D, que nada mais é que déficit neurológico isquêmico reversível. Após 30 dias, ele teve um acidente vascular cerebral. Isso aí é só nomenclatura. É quando o cara chegar para você e falar, o doente teve um RIND há 3 meses atrás. Então ele teve um acidente vascular, entre aspas, que durou só até 30 dias e reverteu. Foi reversível. Após 30 dias ele já não é mais reversível. Você já instalou o acidente vascular cerebral dele. Então nem sempre a pessoa tem uma isquemia, entre aspas, e ela não possa ser revertida. Quem vai dar essa nomenclatura é o tempo que você vai ter e a imagem também, né? Se você fizer uma imagem, ele já tiver uma isquemia lá, provavelmente ele vai ficar com déficit. Mas se você não tiver uma imagem, você pode ir pela... Tem muita gente no pronto-socorro que faz diagnóstico de ataque isquêmico com muita facilidade, né? Às vezes a pessoa chega lá, estou sentindo mal. São 2 coisas que você vê toda hora. hipoglicemia, sem ninguém medir a glicose de ninguém, todo mundo chuta que o cara fez hipoglicemia. Não, isso aí é hipoglicemia, porque ele não tomou café, porque ele não almoçou, não é isso? Aí o cara está meio tonto. Depende, gente. Hipoglicemia tem sintoma, não é isso. E o outro é ataque isquêmico transitório. Estou confuso, está andando mal, e depois melhorou, isso é um ataque isquêmico transitório. Calma, calma. Primeiro tem que avaliar o doente para ver se é esse diagnóstico mesmo. Então, primeiro a gente... Foi interno? Interna esse paciente para você investigar. Não é o que acontece. Normalmente não é o que acontece, né? Não é o que acontece. Se você, pelo menos lá no hospital, se for um AVC isquêmico, fez a tomografia, é um AVC interna, para ver se na outra tomografia de controle evoluiu para hemorrágica. Ou se continuou. E aí vai... Peraí, agora eu não entendi. Como é que é? Lá no hospital, você entra, ele parece, vai para a sala vermelha. Aí faz uma tomografia de crânio. Se isso, o AVC isquêmico, fez o AVC isquêmico interno. Agora o paciente chega na sala verde, nos ambulatórios lá do hospital, e teve um déficit súbito, mas que está começando a recuperar no momento. Se a hipótese diagnóstica é ataque isquêmico transitório, ninguém faz nada. Então aí são 2 coisas. O que acontece? Tudo em medicina existe uma coisa chamada aviso. Não, eu concordo. Não, você entendeu? Tem muita gente que fala assim, o fulano teve um princípio de pneumonia. Isso não existe. Teve um princípio de infarto, né? Então, o princípio de... Então, eu tinha um professor lá do Instituto que ele falava assim, eu não aceito a palavra discreta. Ou a pessoa tem ou não tem. Esse negócio que é discreto, que é princípio, isso não existe. O cara tem uma discreta hemiparesia. Como é que está o cara com uma discreta hemiparesia?
Ou ele está hemiparético ou ele não está parético. Então, quando o ataque isquêmico transitório é um aviso em que uma circulação cerebral está querendo fechar. E você não vai tomar atitude nenhuma porque foi um aviso e não tem mais o aviso, o cara foi embora da sua carnaval. Entendeu? Então o cara tem 15 dias, o cara fez um déficit, um RIND, e melhorou do RIND, ele foi embora. Não, eu quero um vaso que, opa, estou querendo fechar. Não é isso? Então você vai em busca daquela, por que ele fez o ataque isquêmico? Será que ele tinha uma fibrilação atrial? Você tem que tratar, tem que fazer um eletro. Será que ele tinha uma placa móvel na carótida? Pois é. Entendeu? Então, será que tinha uma trombose venosa profunda que subiu? Você que subiu, mas por quê? Como é que ele sai com a trombose venosa e subiu? É boa pergunta, essa pergunta foi ótima. Sabe? Como é que você sabia que ele tinha uma trombose venosa? Ultrassom. Da onde? Faz ultrassom do plano inferior. E você viu que ele tinha uma trombose? E ele tinha uma trombose na perna? Não sei, doutor. Não, você fez ultrassom de ter uma trombose. Aí você falou subiu. Tá. Como é que subiu? E fez uma. Ele tinha um ultrassom e tá. Ele tinha uma trombose na perna. Não, mas isso não, professor, é isso que eu tô falando, isso não acontece. Não, mas eu tô te perguntando. Eu tô te perguntando. Eu interno ele. Não, eu tô brincando com você. Tá. Olha só, você viu que o doente tinha uma perna inchada e você viu que ele tinha uma trombose na perna. E ele aí chegou no posto de saúde hemiparético, à direita. Aí você falou assim, ele tinha uma trombose e subiu. Eu gostei da palavra subiu. Como é que ele saiu aquele trombo dali da perna e subiu e ele fez uma hemiparesia? Como que saiu? Como é que ele saiu aquele trombo e foi parar no cérebro? Deslocou. Mas por onde que para onde que ele se desloca para chegar lá? Ele tem que passar pelo coração, pelo pulmão. Vai passar pro coração, vai pra circulação grande e sobe pelo carro. Não, senhora. Se ele chegar no coração, ele só tem um caminho, entrar dentro do pulmão e fazer embolia pulmonar. Não é? Como é que ele sai dali e sobe para o cérebro? Porque ele tem que entrar no pulmão para fazer embolia pulmonar. Se ele fez um acidente vascular, porque você viu que ele... É que você errou. Ele falou isso ano passado pra gente. Tem uma passagem que chama forame oval patente. Forame oval patente é uma comunicação interauricular, em que quase os 7 não, mas algumas pessoas daqui dessa mesa podem ter e não sabem que tem. Eu não tenho não, já tenho muita coisa já. Entendeu? Faz um eco. Então, você tem que fazer um eco transesofágico num doente que tem uma embolia pulmonar, tem uma trombose na perna e fez um acidente vascular, necessariamente você tem que fazer um eco transesofágico. Tem que ser transesofágico? Tem que ser transesofágico. Porque quando fizer o transesofágico, você vai ver se ele tem uma coisa chamada forame oval patente, que desde que nasceu, ele tem uma comunicação intraatrial. Quando ele entrar no átrio direito, aquela comunicação vai passar aquele êmbolo para o outro lado, aí sobe para a cabeça. Então, o tratamento para esses doentes é você fazer o fechamento daquela passagem do forame oval. Deu para entender? Eu só brinquei com você porque você falou assim, ele teve uma trombose na perna e subiu. Mas subiu como? Ele não pode subir. Ele vai cair no pulmão. Se ele não caiu no pulmão e subiu direto lá para cima, é porque ele teve que ter uma passagem por dentro do coração. Tá certo? Que azar. Que azar. Mas Tá ruim. Não, mas você já viu quantos doentes eu já vi com isso? Não vi nenhum. Mais de 10, mais de 20. Não? Mas o senhor Não, eu sei, mas eu estou dizendo a você que não é tão raro. A comunicação intraatrial, que chama forame oval patente, ela é uma coisa comum, que pode acontecer. Isso eu não sei, mas fazer um AVC porque tem o forame oval patente, eu nunca vi. Mas para ele fazer o AVC, ele tem que ter ele tem que ter um trombo na perna ou na ilíaca. Às vezes você não vê o trombo aqui nas pernas, mas você faz o Doppler aqui nas ilíacas, o trombo está aqui, na ilíaca. Entendeu? Então é muito comum uma pessoa que tenha trombose na perna, às vezes fazer, porque o mais comum é embolia pulmonar.
cara viajou para a Austrália, ficou não sei quantas horas, 12, 15 horas assim, no avião, quando ele levantou, né? Quer dizer, Tom Jobim morreu assim, né? Ele operou um câncer de bexiga nos Estados Unidos e veio dos Estados Unidos sentado. Ele curou do câncer de bexiga. Quando ele desceu do aeroporto, ele sentiu uma dor no peito e, bum, morte súbita. Não. Entendeu? Então, é isso. É, exatamente. Pulmão de bexiga e morreu de embolia pulmonar no aeroporto. Bom, a gente vai desdobrando, porque aí a gente vai falando demais. Eu gostei muito da aula. Acho que você... Não posso dar mais, Você foi muito boa e você certamente será chamada. Não precisa não. Porque você foi muito agradável, a gente aprendeu bastante com você, didática, entendeu? Muito melhor do que o Moura, porque pelo menos você conseguiu sentar aí, o Moura não conseguiu sentar aí até hoje. Muito obrigado pela sua apresentação, pela sua dedicação.